Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma videoaula. Eu sou Daiane e nesta videoaula eu irei mostrar para vocês a formatação básica de trabalhos acadêmicos de acordo com a BNT no Google Docs. Então, se você é estudante e tem dúvida de como fazer a formatação básica do seu trabalho de acordo com a BNT, vem comigo nesse vídeo. Então, já abre logo o seu arquivo aí no Google Docs para a gente começar juntos. Então, já estou aqui com o arquivo do Google Docs aberto e nós iremos formatar esse arquivo com texto já de acordo com as normas da BNT. Nós iremos começar esse vídeo formatando as margens da página, que a BNT sugere que a margem superior seja 3 centímetros, a esquerda 3 centímetros, a margem inferior 2 centímetros e a margem direita 2 centímetros também. Em seguida, eu irei mostrar para vocês como formatar a fonte, o tamanho da fonte, alinhamento do texto, espaçamento entre linhas, como inserir títulos, subtítulos, para, em seguida, inserir o sumário automático. Vamos começar a formatação do nosso arquivo pelas margens, como eu já falei anteriormente. Para isso, você clica com o cursor do mouse em qualquer canto da página, não precisa selecionar nenhum texto. Vem em Arquivo, aqui no canto superior esquerdo, clica e seleciona a configuração de página, configuração da página. Então, no início, no caso que é o superior 3 centímetros, fim, que é inferior 2 centímetros, esquerda 3 centímetros e direita 2 centímetros. Então, eu clico em OK. Então, quando eu cliquei em OK, é possível perceber que a margem já foi alterada e é possível ver que o texto foi deslocado. Próximo passo aqui é selecionar todo o texto para formatar o tipo de fonte e o tamanho da fonte, assim como o espaçamento entre linhas. Então, é só vocês pressionarem Ctrl A, que o texto todo está selecionado. A BNT sugere que a fonte seja Arial Times New Roman. No caso aqui do Google Docs que eu estou trabalhando, já está selecionada a fonte Arial, vou permanecer com ela, porque eu acho ela mais legível para leitura. E o tamanho da fonte, 12. Depois de selecionar o tipo de fonte e o tamanho da fonte, nós iremos agora colocar o espaçamento entre linhas. Para isso, você seleciona essa ferramenta aqui no Google Docs, espaçamento entre linhas e parágrafos, clica nela e a BNT sugere que o espaçamento seja de 1,5 centímetros, então a gente seleciona essa parte. Então veja que o texto ele já foi alterado para a formatação entre linhas com 1,5 centímetros. A partir de agora, eu irei explicar para vocês como formatar os elementos pré-textuais de um trabalho acadêmico, que são a capa e a contracapa, por exemplo. A capa precisa conter o nome da instituição, nome do curso, nome completo do autor, título, subtítulo se houver, cidade e ano. Então, aqui está todos os elementos que eu preciso ter na minha capa. Então, eu vou clicar com o cursor do mouse aqui ao lado do nome da instituição e vou inserir uma quebra de página, porque esses elementos vão estar na página seguinte. Veja que na página referente à capa, eu fiquei aqui só com os elementos que irão constar na minha capa. As normas da BNT sugerem que as letras da capa sejam maiúsculas. Para colocar todas as letras maiúsculas, a gente pode vir aqui na opção Formatar, clico, coloco o mouse em cima da opção Texto e vou para uso de maiúsculas minúsculas e seleciono a opção Letras maiúsculas. Então, veja que todas as letras ficaram maiúsculas. Os elementos da capa, eles são centralizados. Então, irei centralizar aqui todos os elementos. E nós temos formatações específicas para alguns elementos textuais aqui da capa, como, por exemplo, o nome da instituição e o nome do curso, ele devem ser colocados em negrito. O nome completo do autor fica sem negrito. O título do trabalho deve ficar em negrito. Subtítulo, se existir cidade e ano, ficam sem negrito. Agora eu irei mostrar para vocês como formatar o espaço em cada elemento textual aqui da capa. Entre o nome do curso e o nome completo do autor, vocês inserem 3 espaços, ou seja, vocês apertam no botão Enter 3 vezes. Entre o nome completo do autor e o título, vocês irão colocar mais ou menos 11 espaços. E entre o título e a cidade, vocês irão colocar 12 espaços. Isso é só uma estimativa, porque depende do tamanho do título do trabalho de vocês, depende da quantidade de autores que tem no trabalho, e aí vocês vão ajustando o espaçamento entre cada elemento da página de acordo com o tamanho do título, da quantidade de autores e etc.
Então, eu vou dar aqui, diminuir o zoom para 50%, para que vocês percebam como a minha capa está formatada. Veja que o título, o subtítulo, ficou mais ou menos na metade da página. Então, é como a ABNT sugere que seja feita. Na página seguinte, nós iremos formatar o outro elemento pré-textual obrigatório, que é a contracapa ou a folha de rosto. Na contracapa, exige-se que tenha o nome da instituição, o nome completo do autor, título, subtítulo não é obrigatório, mas se existir tem que colocar, a natureza do trabalho, se é um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese, entre outras. O orientador, no caso, você deve colocar a titulação do orientador, juntamente com o nome completo, cidade, ano. Então, esses são os elementos obrigatórios da contracapa. Como o sumário é outro elemento, então eu vou inserir aqui também uma quebra de página. Estou inserindo quebra de páginas para deixar o arquivo formatado, não ficar desconfigurado quando vocês passarem para a página seguinte. Então, agora eu irei mostrar para vocês como formatar os elementos da contracapa. Para isso, eu vou começar selecionando aqui o nome da instituição, nome completo do autor, título e subtítulo, e vou centralizar esses elementos. Clicando aqui nessa opção, eu venho em alinhar no centro. A natureza do trabalho, assim como o nome do orientador, tem uma formatação específica. Então, eu seleciono esses elementos, venho aqui em formatar, alinhar e recuar, opções de recuo, porque as normas da ABNT sugerem que esses elementos sejam recuados 7 centímetros da margem esquerda, e aí eu aplico. Então, tá aqui já como a ABNT sugere. E aí eu seleciono os elementos finais, cidade e ano, e formato eles. Clico aqui na opção alinhar e recuar, e escolho a opção alinhar no centro. Feito isso, o próximo passo agora é colocar os elementos da contracapa, cada um no seu devido lugar. Então, eu irei dar mais ou menos 8 espaços entre o nome completo do autor e o título. Entre o nome do orientador e a cidade, também mais ou menos 8 espaços. Lembrando que esse espaçamento que eu estou sugerindo é uma estimativa. Tudo vai depender da quantidade de autores que tem no trabalho e do tamanho do título do seu trabalho. E aí você organiza de modo que o título, subtítulo, eles fiquem mais ou menos no centro da página. Um outro elemento obrigatório no trabalho acadêmico é o sumário. O sumário, nós iremos colocar ele somente no final, que eu irei explicar como vocês podem formatar títulos e subtítulos para, em seguida, inserir um sumário automático. Então, eu vou aqui na parte textual do trabalho acadêmico inserir uma quebra de seção. Aqui eu venho inserir, quebra, e escolho inserir quebra de seção, próxima página. Por que eu inseri uma quebra de seção? Porque facilita a inserção do número de páginas adiante. O próximo passo é formatar os elementos textuais do trabalho acadêmico. Então, a gente selecionou todo o elemento textual e agora nós iremos justificar esse texto, porque as normas da ABNT orientam que o texto seja justificado. Então, eu venho aqui em alinhar e recuar e escolho a opção justificar. Então, o texto já está justificado, todo ele. E aí, em seguida, nós iremos inserir estilos nas seções e subseções. Então, vamos começar aqui inserindo estilos na introdução. Então, para isso, eu seleciono introdução. Vou colocar o texto da introdução em negrito. Venho aqui na opção estilos, clico com o botão esquerdo do meu mouse. Seleciono aqui a opção título 1 e usar essa formatação em título 1. Automaticamente, quando eu inseri o estilo título 1 na introdução, apareceu aqui na janela à esquerda do meu monitor. As normas da ABNT sugerem que o texto ele seja justificado, o espaçamento entre linhas tem que ser 1,5, o tamanho da fonte 12 e o tipo da fonte Arial Times New Roman. Então já está tudo formatado conforme a ABNT sugere, só que falta um detalhe. A ABNT sugere que a primeira linha de cada parágrafo ela esteja recuada e o recuo é de 1,5 centímetros. Então, para isso, eu vou selecionar aqui todo o texto da introdução, vou selecionar a opção formatar, clico, e aí eu seleciono a opção alinhar e recuar, opções de recuo. E aqui no recuo especial eu seleciono primeira linha e coloco o recuo de 1,5 centímetros, que é o que a ABNT pede, e clico em aplicar. Pronto, o texto já está formatado
conforme a ABNT solicita. Para aplicar estilo a essa formatação, a gente pode vir aqui em estilos e texto normal, a gente seleciona a opção usar essa formatação para texto normal. Agora eu posso replicar todo esse estilo de formatação que foi colocado aqui no texto da introdução no resto do texto acadêmico. Então vamos seguir formatando os elementos textuais do trabalho acadêmico. Seleciono revisão bibliográfica, que também é uma seção principal. E para a revisão bibliográfica, eu vou atribuir o estilo que eu defini para o estilo da introdução. Então, basta vir aqui em estilos, colocar o mouse em cima de título 1 e selecionar a opção aplicar título. Veja que automaticamente o texto já ficou negrito, conforme a introdução. É importante enfatizar que os títulos das seções principais não têm recuo, então a gente exclui esse recuo. Agora, irei formatar o texto da revisão bibliográfica. Vocês irão perceber que eu irei atribuir o estilo que eu já defini para o texto da introdução. Então, eu seleciono aqui o texto da revisão bibliográfica e em texto normal, eu seleciono a opção aplicar texto normal. Está aí formatado conforme as normas da ABNT. Para a subseção 2.1, eu irei também atribuir um estilo para facilitar na inserção do sumário automático. Então, eu coloco o título em negrito. E agora eu venho selecionar a opção título 2, usar essa formatação em título 2. Então, toda vez que eu tiver uma subseção, eu vou poder usar esse estilo que eu estou definindo para essa subseção. Então, está aqui definido o estilo título 2 para as subseções do trabalho acadêmico. Irei formatar o texto de acordo com o que eu já estabeleci de estilo para a introdução. Então, texto normal, aplicar. Para a metodologia, irei aplicar o estilo título 1, que eu já defini. O texto da metodologia, irei aplicar o estilo texto normal. Resultado, seleciono e aplico o estilo título 1. O texto de resultados eu seleciono e aplico o estilo texto normal. Considerações finais, aplico o estilo título 1. O texto das considerações finais, aplico o estilo texto normal. Referências, aplico o estilo título 1. Então, depois de termos feito a formatação básica do trabalho acadêmico, vamos inserir a página no nosso trabalho. Para inserir o número de páginas, eu venho aqui na página da introdução. No final dela, eu dou 2 cliques. E aí, eu desmarco a opção vincular à seção anterior. Vou alinhar esse cursor à direita. Venho em opções, número de páginas. Vou colocar nesta seção em diante. Iniciar da página 4, porque a capa contra capa sumário não vai o número de páginas, a parte da introdução, que está na página 4. E clico em aplicar. Então, veja que aqui na página da introdução apareceu o número 4. E no sumário, na contracapa e na capa, não foi enumerado, porque eu desvinculei a seção e coloquei a numeração da página a partir da segunda seção. Feito isso, agora a gente pode inserir o sumário automático. Então, eu venho na página que eu destinei para a inserção do sumário e venho inserir sumário e escolhi esta opção. Então, aqui o sumário, ele precisa ter também a formatação. De acordo com a ABNT, o espaçamento tem que ser 1,5. O título sumário, ele precisa estar centralizado na página, maiúsculo, em negrito, e aí está. Então, nós acabamos de inserir o sumário automaticamente. Isso só foi possível porque eu atribuí às seções principais e às subseções estilos. Aqui também eu posso atualizar o sumário, eventualmente se tiver alguma alteração no texto. É aconselhável que você faça o sumário somente quando terminar o texto,
porque aí já vai estar cada elemento do seu trabalho nas suas devidas páginas. Então, no vídeo de hoje eu mostrei para vocês a formatação básica de trabalhos acadêmicos conforme a ABNT para deixar o trabalho mais organizado e padronizado. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilha. E para mais conteúdos como esse, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo.